Quem está feliz aí? Só para eu saber. Então fique de pé no seu lugar. Aleluia. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Você que trouxe a tua palavra, a tua Bíblia, abra ela comigo. No livro de Salmos. Salmos, capítulo 126. Salmos, capítulo 126. Antes de nós lermos, gostaria de salmodiar a igreja, dizendo que vocês são bem-vindos. Esse aqui é o nosso terceiro ano de família de Deus, amém? Quantos estiveram no primeiro e no segundo ano aí? Só para saber. Olha só quanto essa família aumentou. Olha para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, você faz parte do crescimento da igreja de Cristo. Diga com fé: meu irmão, você faz parte do evangelho que foi pregado. Um dia chegou ao teu ouvido e hoje você resolveu fazer parte desse evangelho. Se você resolveu fazer parte, pega a tua mão e aplauda ao Senhor. Aleluia. Salmos capítulo 107, versículo 1. A partir do verso 1. Diz assim o texto, preste atenção: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam com os que sonham. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a esse. Versículo 13, preste atenção. Eu quero que esse versículo fique firmado na sua mente e no seu coração. Diz assim o texto: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quem está feliz? Quem está alegre na presença do Senhor? Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e comece a orar, a buscar a face do Senhor, a dizer a Ele palavras de amor, palavras de gratidão, porque hoje se completam-se 3 anos de família de Deus, 3 anos de ministério. E por que estamos aqui hoje? É porque nós temos o coração totalmente grato a Ele. Será que você pode fechar os seus olhos e conversar com o Pai nesse momento? Aleluia, Deus. Nós te exaltamos, nós te entronizamos, ó Pai. Senhor, grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas, ó Pai, que tu fizeste nesses últimos dias. E é por isso, Pai, um dos motivos que nós estamos alegres, ó Pai. Senhor, eu te louvo não pelo que tu fazes, assim pelo que tu és, ó Pai. Eu vim a esse lugar, Pai, festejar ao teu nome, a celebrar o teu nome. É isso que nós queremos, ó Pai. Te entronizamos, declaramos que somente tu és o Rei, Pai. Não há outro como tu, não há outro que nós queremos, que seja comparado a ti, Pai. Então, Senhor, através desse culto, Pai, fale conosco, através desse aniversário da família de Deus, fale com o teu povo, fale com cada um que se encontra aqui nessa noite. Aleluia.
celebrar ao Senhor pela vida dessa igreja, celebrar ao Senhor por mais um ano. Acho que eu estive no primeiro ano, né, com vocês, e eu acompanhei todos. Foi todos? Acho que só um que eu não vi, porque me convidaram. Mas eu fui muito feliz de ver o crescimento dessa igreja, de ver tudo que o Senhor tem feito através da vida das pessoas que estão aqui neste lugar, através da vida de vocês. Eu pude acompanhar desde o começo e eu me sinto honrado de poder estar aqui hoje celebrando o Senhor em forma de gratidão, aquele que nos deu tudo isso, aquele que é o motivo de estarmos reunidos aqui nessa noite. Nós vamos celebrar Ele com todo o nosso coração, amém? Amém? Fazendo o seguinte, então, convidar você nessa hora. Não sei se você já fez isso quando chegou, mas eu quero convidar você aí onde você está, olhar para a pessoa mais bonita do teu lado aí, olha aí, e dê um abraço bem forte para ele. Dê um abraço bem forte para ele e diga: que bom que você veio nessa noite aqui. Se você não conhece, se por um acaso você não conhece, diga prazer. Que bom que você veio nessa noite. E a nossa adoração começa. A nossa adoração começa assim, em comunhão. Meu coração se enche de gratidão a Deus por esse momento aqui hoje, de poder rever alguns amigos, pastores, pastor Arthur também. É muito bom estar aqui com vocês. Aqui estão os meus irmãos que estão comigo aqui: o Leonardo, o Paulo, o Wellington, o Saulo, que já é da casa. E a gente está muito feliz. Nosso desejo é unir todos os nossos sentimentos, as nossas vozes, os nossos corações com os de vocês, para que a gente possa engrandecer aquele que já está aqui neste lugar e aquele que vai ser adorado pela nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Meu desejo é que a gente possa ser bênção na sua vida nessa noite e que pela bondade e misericórdia do Senhor Ele possa nos usar mais uma vez. Eu sei que você já é um abençoado de Deus, mas a gente quer te motivar a abrir o seu coração nessa noite e fazer dessa noite uma noite especial. Não apenas por um aniversário, mas porque o dono da festa já está nesse lugar. E nós vamos agradecer a Ele, amém? Você pode dar um aplauso bem forte aí ao Senhor essa noite, em forma de gratidão. Nós chamamos Jesus, nós chamamos. Obrigado. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Família de Deus, se existe gratidão no seu coração, erga as suas mãos, diga: te agradeço. Jesus.
Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Com o amor de Deus, diga. Impressionante. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Diga, impressionante esse amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Quebrantado, mais uma vez, diga isso, diga. Pela cruz me chamou. Quebrantado o seu Espírito Santo em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, de mulher, Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Diga a Ele, pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Deus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Se você puder, levante as suas mãos, diga a Ele, Rei dos Reis e Senhor.
escutado a voz dele? Ou será que a gente apenas canta só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, mas desse lado aqui não, sim, desse lado aqui não, desse lado aqui não. Ainda preciso que as minhas coisas sejam feitas. Será que a gente tem cantado para te adorar, ó Rei dos Reis? Foi que eu nasci, Senhor, aqui na igreja, mas, Senhor, nessa área aqui, eu ainda preciso que as minhas vontades sejam feitas. Reflita sobre isso nessa noite. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que a gente pede, de tudo que a gente pensa. E muitas vezes a gente não recebe algo maior, porque a gente fica tentando fazer muitas coisas com a força do nosso braço. Não que a gente não tenha que se esforçar para que as coisas aconteçam, mas às vezes Deus está te dando uma direção, você está indo para outra direção. Essa noite eu quero convidar você, só quem quer, a fechar os teus olhos e fazer a sua oração comigo. Mas faça a sua oração não apenas para repetir aquilo que eu estou falando, mas se de fato você cansou e quer doar a sua vida 100% a Jesus, o controle da sua vida 100% a Ele. Feche os seus olhos comigo. Pai, aqui está a sua igreja. Nós estamos celebrando esse aniversário, Senhor. Nós estamos cantando canções ao Senhor. Mas nós queremos muito mais do que isso nessa noite. Nós queremos colocar toda a nossa vida nas suas mãos e parar de contar com a força do nosso braço. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor tome todo o controle da nossa vida, porque nós sabemos que os sonhos, os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos, e nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Se você acredita nisso, se você deseja isso, eu quero convidar você a cantar mais uma vez esse refrão, mas com esse entendimento e esse pensamento, dizendo que de fato Ele é o Deus eterno sobre toda a terra e sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre os seus propósitos, sobre o seu falar, sobre o seu ouvir. Se você deseja isso, eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Se você de fato quer isso, levante as suas mãos mais alto aí que você está. E cante com esse entendimento. Cante. Sabendo que o Senhor, Ele é o Deus da tua vida. E Ele sempre continuará fiel. Queremos o teu nome engrandecer. Por alguma razão sobrenatural, eu acho que vocês estavam trabalhando, deixaram até a razão sobrenatural, Deus me trouxe para de alguma maneira contribuir, participar, me envolver com essa estação muito preciosa da igreja de vocês, como Deus está fazendo parte da história dessa cidade, faz parte da minha história também, faz parte de tudo aquilo que Deus tem feito em Caraguatatuba. E eu quero aproveitar o tempo, queridos. A gente está ali, 10 para as 9, amém? Tentar aproveitar o máximo do tempo que eu vou ter, e eu vou explorar a paciência de vocês também, amém? Não para que ninguém me largue aqui e deixe sozinho. Vamos que vamos, amém? Feche teus olhos, por favor, no nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Deus pela chance de estarmos diante de Ti, o privilégio de ouvirmos a Tua voz e nos tornarmos participantes, ó Pai amado, de todas as bênçãos que o Senhor tem para revelar ao Teu povo, à Tua igreja, aos Teus filhos. O que nós experimentaremos aqui, Senhor, não trata de algo que eu preparei ou de algo que foi simplesmente concebido,
a satisfazer emoções, pensamentos e cumprir, ó Pai, um ritual humanizado e construído, ó Pai amado, para de alguma forma concordar com a nossa ideia sobre como deve ser, ó Pai amado, a liturgia ou o próprio culto a Ti. O que experimentamos aqui, Pai amado, desde o período das ministrações, ó Pai amado, de dança, de adoração, tudo que fizemos até agora diz respeito ao que o Senhor quer comunicar a nós, aquilo que o Senhor quer tratar com o Teu povo. Não pode ser, Pai amado, de alguma forma manipulado a Deus e muito menos ao Senhor, meu Pai, conduzido a sensibilizar com emoções, corações e mentes. O que precisamos de fato é experimentarmos algo que é puro, que é nutrido do Teu poder, que é cheio da Tua presença, que é o que até agora temos recebido, Senhor. Tudo que foi gerado aqui não diz respeito a nenhum dos comunicadores, ó Pai. Tudo que foi experimentado diz respeito a Ti. E eu peço, por favor, continue sendo assim agora também. Que não seja sobre mim, não seja sobre aquilo que podemos, ó Pai amado, oferecer, mas seja sobre aquilo que o Senhor quer comunicar ao Teu povo. Seja a Tua voz, o Teu Espírito e a Tua verdade. E que o Senhor possa, ó Pai amado, de alguma forma, marcar esse final de semana tão importante, ó Pai amado, para essa casa, que esse final de semana de celebrações e comemoração ao aniversário de 10 anos dessa igreja. Confiamos a Ti isso, Senhor, meu Pai, e temos a certeza de que o Senhor nunca desaponta a nossa confiança. A convicção que foi gerada em nós nos faz ter a certeza absoluta de que o Senhor vai tratar algo precioso nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor, por favor. Quando você olha para o processo de formação das pessoas, você entende que todo indivíduo, não importa no que ele esteja envolvido, ele precisa desenvolver habilidades, adquirir capacidades, para que no momento exato, onde essas habilidades forem exigidas, ele consiga executar aquilo que se espera. Ou seja, o período de preparação é o mais árduo, mas é o que garante o sucesso no momento da execução. Ninguém que inicia ou começa a realizar alguma coisa sem a capacidade necessária ou sem as habilidades adequadas consegue normalmente chegar ao final com o sucesso pretendido. Normalmente se falha mais do que se acerta, o que compromete praticamente tudo o que poderia ser realizado. É um conceito simples, é uma dinâmica básica, é uma ideia normal, comum e que sempre vai estar presente, vai sempre funcionar em tudo aquilo que formos realizar. E quando a gente olha para esse conceito, a gente olha para algo muito comum para a vida de todos nós, que são filhos. Se você não os tem, você foi e é um filho. O que te faz pensar sobre algo muito simples. Quando nós estamos envolvidos no nosso processo de educação, todo o esforço dos nossos pais deveria, se não está, deveria estar atrelado ao cuidado e ao zelo pelas nossas vidas, para que cresçamos saudáveis e capazes, amém? Não. Você percebe que é o meu comum. Nós entendemos que preparar um indivíduo para algo é apenas cuidar dele. Mas quando a gente fala de trabalho ou uma missão, a gente recebe bem a ideia de qualificar com capacidade estratégica ou recurso prático. Mas quando a gente fala do cuidado humano, a gente confunde cuidar com educar. E é importante que vocês saibam algo: cuidado e educação não são sinônimos. Cuidado é fazer com que o indivíduo não seja exposto ao risco que possa de alguma forma comprometê-lo. Seja esse risco físico, seja esse risco na área da saúde, seja esse um risco alimentar, qualquer aspecto de risco. Você cuida desse indivíduo e o isola para que ele não seja exposto. Assim, ele nunca vai correr riscos, o que de alguma maneira vai preservá-lo. No entanto, em algum momento da sua trajetória, esses riscos acontecerão e provavelmente ele não vai estar pronto ou preparado para lidar com eles. A educação trata de algo de uma forma, da ideia da preparação de uma forma totalmente diferente. A educação é a capacitação do indivíduo através de experiências intelectuais e práticas que vão de alguma forma desenvolver a pessoa até que ela possa, a cada novo estágio
funções cada vez mais complexas, e quando ele atingir a idade adulta, ele não apenas vai estar preparado para realizar tudo o que se espera dele, como ele também vai construir as competências necessárias para preparar aqueles que virão após. A educação permitiu que o indivíduo crescesse e também se mostrasse capaz de afetar o meio. O cuidado apenas fez com que ele crescesse, mas provavelmente não o capacitou para afetar o meio ao seu redor. Porque educar alguém é diferente de cuidar de alguém. Eu educo para um fim e eu cuido para mim. Assim eu preservo e eu mantenho comigo. Quando eu educo, eu preparo esse indivíduo para tudo aquilo que ele irá enfrentar no decorrer da sua trajetória. Amém? Então a ideia é simples. As mães não gostam muito dessa ideia, porque às vezes se confundem, principalmente pelo instinto materno, educação com cuidado. As mulheres têm uma característica mais protetiva e o homem tem uma característica mais: vai lá, filhão. Aí a criança se expõe autista. É da natureza humana. O homem tem uma engorda, até que a chupeira cai no chão e vê na boca da criança sem muita preocupação, né? A mãe já tem que lavar, tem que desinfetar, coloca algum produto lá. Agora sim, meu filho pode usar a chupeira. Aí coloca a chupeira esterilizada sem nenhum risco. Nada contra as mulheres, até porque com o equilíbrio da educação e do cuidado, tudo funciona. Mas é uma característica materna. E aí a gente entra no segundo ponto. A nossa sociedade, hoje ela é paternal ou maternal? Ela é maternal. A ideia de construção social hoje é sempre com o aspecto do cuidado. A nossa sociedade se tornou maternal. Tudo que se fala, eu vou gerar problemas. É que eu estou incomodado de ficar aqui em cima. Posso descer? Posso? A nossa sociedade se tornou maternal. Porque tudo que se ouve, que se vê em todos os meios de comunicação, processo de formação cultural, sociológico, acadêmico, cuide o máximo que você puder das pessoas que estão ao seu redor, para que você não as perca. Sim, cuide. Vou preservá-lo, vou colocar ele no cofre. Nada vai tocá-lo, nada vai atingi-lo, e eu vou tê-lo para mim para sempre. E eu vou olhá-lo, eu vou cuidá-lo, eu vou me aproveitar dessa proximidade, e nunca ele vai criar asas ou forças suficientes para ir para muito longe. Ele vai estar comigo para sempre. Esse conceito aprisiona pessoas. Esse conceito faz com que o indivíduo não se desenvolva no máximo do seu potencial. Esse conceito impossibilita pessoas que foram destinadas a viver coisas grandiosas a vivê-las. Por quê? Porque eles nunca foram educados para tal. Eles apenas foram cuidados a fim de satisfazer o desejo daquele que cuidava. Você cuida do seu filho para qual fim? Nenhum. Ou se existe um, é para ser seu. Agora eu te pergunto, você educa o seu filho para qual fim? Eu educo o meu filho para que ele, quando ele entrar na universidade, ele possa cursar o ensino que ele quiser, a cadeira que ele quiser na faculdade. Você já muda a concepção. Eu educo o meu filho porque eu quero prepará-lo para prestar no vestibular e entrar no IFE. Eu educo o meu filho para que ele tenha aptidões e habilidades a fim de disputar uma vaga no mercado de trabalho com igual proporção de chances com qualquer pessoa, seja ela rica ou ela pobre. Isso é educação. Eu cuido do meu filho para que quando ele chegue no momento de disputar a vaga de trabalho, ele acredite que o mundo inteiro tem que cuidar dele. E quando ele chegar para disputar com essa pessoa, ele vai dizer: minha mãe me educou, meu pai me cuidou de mim minha vida inteira e me convenceu de que todos deveriam colaborar com a satisfação dos meus desejos. Por isso eu estou aqui para ser empregado em tal cargo na sua empresa. Mas você tem qual formação? Eu não preciso de formação. A sua obrigação é me dar aquilo que eu quero. Esse conceito de cuidado produz isso.
Ah, você não acredita em mim? Se você trabalha na área da educação, você já concordou antes de eu falar qualquer coisa. Porque se você olhar, por exemplo, para as escolas hoje, você vai notar que as crianças, os adolescentes e os jovens que frequentam esse espaço, eles não compreendem o processo de formação. Eles acreditam que aquele espaço é apenas para protegê-los. O que os impede de fazer o quê? Romper os limites, sejam eles financeiros, intelectuais, familiares, qualquer que sejam. Todas as vezes que nós convencemos alguém que o cuidado é o que ela precisa receber, nós impossibilitamos completamente o seu futuro de se tornar real. Porque ele nunca vai se apresentar capaz de vencer qualquer adversidade. Porque na mente dele, o mundo deve colaborar com os seus desejos. Me perdoem em dizer isso novamente, porque a nossa sociedade se tornou maternal. Cuidemos, amamentemos até os 21 anos de idade os nossos filhos, para que eles possam receber todos os tipos de anticorpos necessários. Não, em algum momento o seu filho vai ter que colocar o pé no barro, em algum momento o seu filho vai passar a mão no cachorro, vai pôr na boca, em algum momento o seu filho vai fazer um monte de coisa que você não gostaria. Mas mesmo assim, essas experiências serão processos educativos. Primeiro, porque não pode passar a mão no cachorro e botar na boca, você vai ter que ensiná-lo, mas de alguma maneira ele vai desenvolver o que ele precisa para que o seu organismo, no aspecto biológico, seja um pouco mais forte para suportar infecções futuras. Não precisa enfiar o seu filho lá não, vacina já ajuda bastante, tá? Antes que o cachorro lambe a boca do meu filho, não precisa. Existem outros métodos hoje modernos para que você evite o cachorrinho lambendo a boca do seu cachorro. Mas o que eu quero que você entenda, o seu cachorrinho lambendo a boca do seu filho, o que eu quero que você entenda é simples. Educação e cuidado são totalmente opostos. Amém? Cuidar diz respeito de mantê-lo comigo. Educar diz respeito de treiná-lo para o futuro. Ok? Amém? Amém? Pastor, hoje é um dia de pregação sobre a família. Não. Hoje nós não vamos falar sobre marido, mulher, educação de filhos. Essa introdução simples vai te fazer enxergar algo que esteve presente na igreja desde a sua concepção. A igreja, mesmo antes de ser igreja, nunca entendeu que aqueles que eram tratados como ovelhas deveriam enxergar esse ambiente como um local de satisfação pessoal. Até porque, na minha opinião, a igreja deveria ser o ambiente mais desconfortável do mundo. E a razão é simples. Ela deveria confrontar todos que entram nela a se tornarem aquilo que Deus quer que eles sejam. Por isso que a igreja tem que ser desconfortável. Porque você chega pronto para ouvir uma mensagem, é lógico que você vai querer ouvir tudo aquilo que a sua fome te pede a ouvir. Ou seja, você quer ser cuidado. Mas aí você entra na igreja, se senta para assistir o culto, e você começa a perceber que nada do que é dito diz respeito a satisfazer as suas vontades. Você vai ficar incomodado, desconfortável, mas você vai ter a chance de amadurecer e crescer. Processo educativo. Pastor, de onde você tirou isso? Tirei da Bíblia. E a referência é muito simples. Jesus nunca cuidou dos seus discípulos. A palavra cuidado nunca foi utilizada por Jesus. Na verdade, a única palavra que nós podemos classificar a relação de Jesus com seus discípulos é discipulado. Jesus não cuidou, Jesus discipulou. Amém? Vocês concordam comigo? Ninguém vai embora? Amém? Amém. Jesus discipulou. E o discipulado é um processo de cuidado ou um processo educativo? Pode me responder. Educar? Eu sou professor, tá? Dei aula há muitos anos e quando eu prego eu gosto desse negócio de resposta. Eu falo, você responde, termina as palavras. Sabe na época da escola? Celular, eu por exemplo, de biologia, lá, era bom isso, porque criava uma empatia e uma relação, ok? Então quando eu parar a frase, você pode terminar sem problema nenhum, amém?
Amém? Então uma igreja apostólica é o quê? Uma igreja que tem apóstolo? Não. Uma igreja apostólica é uma igreja que forma indivíduos para a missão apostólica. Ela está envolvida em construir pessoas preparadas, munidas de todas as ferramentas, de todos os recursos necessários, para que quando elas forem enviadas ao seu destino, elas estejam prontas para cumprir aquilo que lhe foi designado. A Bíblia diz o quê? Que o obreiro tem que ser feliz, gordinho e satisfeito? Não, a Bíblia diz que o obreiro tem que ser o quê? Preparado, alguém que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, todo o tempo que ele esteve numa cadeira sendo ouvinte, foi um período de preparação e de qualificação, e não de satisfação de desejos. Só que a igreja moderna deturpou completamente os conceitos apostólicos. Ela se qualificou em cuidar de indivíduos e satisfazer a sua fome. Ela entendeu que a mamadeira seria dada a todo choro. Ela entendeu que teria que acordar de madrugada quando qualquer barulhinho surgisse, e as pessoas, ao invés de desenvolverem o seu potencial para que depois cumprissem a sua missão apostólica, eles não conseguem encarar o desafio, porque o mundo lá fora não nos ama. Ele nos aguarda, mas não nos ama. Na verdade, o mundo lá fora nos odeia como odiava Jesus, porque tudo o que dissermos lá fora é o que? Contrário a tudo aquilo que eles entendem ou pensam como verdade. E aí eu te pergunto, Jesus conseguiria o mesmo sucesso se ele simplesmente cuidasse dos seus discípulos ao invés de prepará-los? Jesus conseguiria gerar ruído tamanho que incomodasse o império ao ponto deles planejarem o fim do cristianismo? Você acha? Você acha que os fariseus planejariam a morte de Jesus se Jesus não preparasse discípulos capazes de continuar aquilo que ele estava fazendo? Você acha? Nada do que você leu nos 4 evangelhos existiria se Jesus apenas cuidasse. Venha você que está triste, pastor, mas eu encontrei um erro bíblico naquilo que você está falando. Jesus disse: venha a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu colocarei sobre vós o meu fardo que é leve. Você sabe o que significa isso? É simples. Havia um conceito religioso, que era o fardo da religião. Não é fardo de animal, é o fardo da religião, que estava presente e nos obrigava a obedecer às regras cerimoniais que estavam presentes no Antigo Testamento. Aí Jesus diz, eles interpretaram tudo errado. Eu vou interpretar para vocês o que diz o Antigo Testamento. E aí ele apresenta o que? Um fardo leve e suave. E sabe qual é o fardo leve e suave de Jesus? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o fardo de Cristo. Só que o conceito que ele apresenta é diferente da ideia que carregamos de que o processo da igreja é apenas de juntar pessoas que engordam e satisfazem os seus egos ao invés de cumprirem uma missão. A igreja apostólica foi frutífera, bem sucedida, e eu posso dizer poderosa, porque aqueles homens não tiveram medo, por exemplo, de serem entregues depois de quase 50, 60 anos a morte no circo romano dentro do Coliseu. Vocês já ouviram essa história? Os cristãos eram postos dentro do Coliseu e eles nem reagiam. Em outros momentos, os 12, cada um classificado com uma morte diferente, morreram orgulhosos, sem que eles abandonassem a Jesus. Por quê? Porque eles foram apenas cuidados ou eles foram preparados para a maior missão da vida deles. Eles não foram chamados porque eles estavam com fome no aspecto espiritual.
para que suas vaidades fossem satisfeitas. Eles foram chamados porque eles estavam caminhando em direção ao precipício, eles estavam caminhando em direção à morte. O que Jesus fez foi dar a eles uma razão honrosa para morrer. Dói ouvir isso, mas isso é educação e não pecado. Pastor, mas você está dizendo que é errado cuidar? Não. Eu estou dizendo que é errado só cuidar. Só cuidar. Você sabia que a média da idade do brasileiro para deixar a casa dos pais e das mães subiu? Agora é em torno de 28 anos de idade. Sabia disso? Essa é a média. O que aconteceu? Meu pai casou com a minha mãe, ele tinha 18 anos. E o meu avô teve que assinar para ele, para que ele se casasse com a minha mãe, porque na época a maioridade era com 21. Meu pai assumiu uma mulher com 18 anos de idade. Não porque a minha mãe estava grávida, mas porque ele queria se casar. Hoje, se eu falo com uma ovelha de 25 sobre casamento, ele tem medo. Alguns entram em pânico e dizem: não estou preparado. Mas você já tem 25 anos, já fez faculdade, já ganhou seu dinheiro, já viajou o mundo, fez um monte de coisa. Você não está preparado. Eu acho que ainda não estou preparado. Eu ainda não adquiri aquilo que eu preciso para que eu seja um marido. Me perdoe. Isso é a revelação clara de que a nossa sociedade perdeu a sua capacidade de formar pessoas. Ela apenas se comprometeu em cuidar de indivíduos. E a igreja, ao invés de ser um contraponto a esse mundo, ela faz o quê? Ela absorve os mesmos conceitos e satisfaz os ideais que esse mundo possui. Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 5, no verso 10 até o 11. Se eu começar a falar aqui no modo caiçara, você dá uma assinada, porque tem hora que eu embalo aqui, vou falar igual o pessoal lá do bonete lá, não vai entender nada, vai falar rápido demais, vai ficar complicado. Então aí você me dá um pouco, você está começando a acelerar. Seguro, deve ser um pouco mais pausado. Lucas capítulo 5, no verso 10 e 11, diz assim, vou ler aqui com vocês, para a gente ler a mesma versão. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11, e levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o... Antes disso tem um evento. Qual é o evento que acontece antes do convite de Jesus? A pesca maravilhosa, todo mundo conhece, né? Conhece. Qual foi o benefício de Pedro em relação a essa pesca? Nenhum. Ele largou as redes e foi embora. A pesca, ela só serviu para uma coisa: provar que Jesus era alguém a ser seguido. Só isso. Um dos maiores milagres no que diz respeito à dimensão e valor espiritual é o mar. Ele é visto como um sinal para homens descrentes. Pedro era um zelote. Sabe o que é um zelote? Um amigo do Judas Iscariotes, que era zelote, que acreditava que o poder deveria ser recuperado na base da faca. Uma das razões de Pedro estar com a faquinha e cortar a orelha lá no Getsemane. Pedro era zelote. Ele tinha uma mente militar, revolucionária, bélica. Ele queria que o povo romano fosse expulso dali, mas na base da bala, da faca, do exército, da morte. Jesus prova a Pedro que ele tinha uma mensagem que deveria ser aprendida. Naquele momento, Jesus se torna discípulo, amém? E quando ele se torna discípulo, Jesus começa a ensiná-lo e não a cuidar dele. Jesus começa a prepará-lo para quê? Para ser um guardião da mensagem que estava sendo dividida, a fim de que no final dos evangelhos Jesus diz de forma aberta qual era a sua intenção: vá e faça discípulos. O objetivo de Jesus foi reunir 12 homens, na verdade eram 70, era um pouco mais de homens, eram 12 apóstolos, no aspecto geral 70 discípulos,
viveriam algo que transcenderia a qualquer visão humana. De onde você tirou isso? Por que Jesus diria, por exemplo, não se preocupe com o que haver de comer, de beber ou de vestir? Por que Jesus comissiona 70 discípulos e diz, não levem nada, só vão, e eu vou cuidar de vocês? O único lugar que Jesus usa a ideia de cuidado é no campo missionário, onde eles não possuíam recurso nenhum. E nós vemos isso refletido na frase de Paulo, quando ele pede, Senhor, eu estou doente, ele faz isso 3 vezes, e a resposta do Senhor é absoluta, a minha graça te basta. Eles têm um entendimento de urgência ministerial, ou seja, eles são preparados para impactar esse mundo. Estão comigo? Acho que depois de hoje, acho que é a última vez que eu acho que vão querer que eu venha aqui. Consegui vir 2 vezes, acho que não vai ter a terceira, né? Vocês estão com um olhar assustado, tá tudo bem? Ali na porta falaram assim, pastor, fique em casa. Eu estou me sentindo em casa. Você faz isso lá na sua casa? Faço. Então, eu ia falar, pastor, não se sinta tão em casa. Eu ia dar uma melhorada aqui. Vocês ficarem um pouco mais à vontade. Na casa de vocês, né? Eu estou mais à vontade, né? Abra a tua Bíblia agora em Mateus capítulo 16, no versículo 23. Olha o que diz o texto. Jesus era tão carinhoso com os seus discípulos que no caso de Pedro ele diz a seguinte frase. Mateus 16, 23. É o modo que vai sair. 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim. Imagine você, os pastores chamando você para uma conversa, você não concorda com aquilo que eles vão fazer, e eles olham para vocês e dizem, arreda-te de mim, Satanás. Você vai sair daqui dizendo, esses pastores não me amam, me odeiam, me chamaram de Satanás. Mas olha o que diz o texto. Que me serves de escândalo. Aí por quê? Deus não vai deixar a gente sem saber. Por que não estão pensando nas coisas que são de, mas sim nas coisas que são dos? Pedro, nesse momento, ainda tinha uma mentalidade zelote. Ele não queria que Jesus morresse. E qual foi a fala de Jesus para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, adversário, inimigo. A ideia, nesse momento, para alguns era que Pedro estava endemoniado, para outros é que Pedro não conseguiu compreender aquilo que Jesus queria fazer. E essa explicação até é corroborada com o restante do versículo. Pedro ainda tinha uma mente humana, carnal, ele não estava pronto para viver o ministério, porque ele ainda se confundia com as coisas que são do Espírito, com as coisas que são da carne. E Jesus deixa claro, arreda-te de mim, Satanás. Você não entende as coisas que são de Deus. Você não entende as coisas que são espirituais. Você ainda é um prisioneiro desse mundo. Mas isso ainda iria sair. Porque o mesmo Pedro recebe a chave do céu. O mesmo Pedro se torna a pedra. Ele ainda seria de fato transformado. Por quê? Porque Jesus não se ocupou em satisfazer as questões emocionais ou as vaidades de Pedro. Jesus se comprometeu a treiná-lo para cumprir um fim. Agora você, mãe e pai, imagine a revolução que você teria na sua casa se ao invés de apenas você se preocupar em cuidar do seu filho, você participasse do processo de educação dele. Você já imaginou o potencial latente do seu filho? Que de alguma forma pode ser despertado a fim de torná-lo capaz de fazer uma coisa excepcional? Você acredita nessa possibilidade? Se não, acredita, deveria. Porque todas as pessoas que gastaram mais tempo educando o filho, ao invés de satisfazendo os seus desejos, os preparou com recursos que talvez os seus adversários, no bom sentido da palavra, não possuíam. E eu não estou falando de questões financeiras.
Porque às vezes o seu filho pode não se tornar o homem mais rico da sua família, mas a sua educação pode fazer com que ele quebre um ciclo maligno que se repete sucessivamente, geração em geração, apenas porque você se ocupou em prepará-lo para desafiar o futuro, ao invés de ser apenas uma vítima. Jesus entendia, como Deus, todos os eventos que viriam acontecer. Jesus tinha a linha da história clara na sua mente. Jesus sabia como os seus discípulos seriam tratados. Jesus sabia como as situações se desenvolveriam. Jesus tinha em mente que o mundo não seria confortável ou o mundo não apoiaria a sua jornada. Por isso, Jesus prepara os seus discípulos para terem uma visão de servo, mas mais do que isso, espiritual. Quer que eu te ajude a entender isso? Um homem está passando numa porta, onde nessa porta tem um outro homem incapaz de andar. Quem é o homem que passa por essa porta? Quem é o homem que está passando na porta onde tem um coxo no chão, pedindo esmola? Então não é digno. Você sabe quem é esse homem? Pedro. Sabe quem é? Pedro. Pedro. O mesmo arreda-te de mim, Satanás, é o mesmo que foi ensinado a ser pescador de homens. Esse homem, não limitado pela falta de recursos, porque ele não tinha dinheiro, prova disso, porque ele deixou os seus barcos e as suas redes, e foi se tornar um discípulo. Ele deixou o ramo da pesca, ele se tornou um discípulo, que no futuro viraria mestre e discipularia outras pessoas, porque esse é o processo de discipular, preparar alguém para te suceder. Jesus está andando, passa por uma porta, vê um coxo, o que ele diz? Eu não tenho ouro nem prata. Ele poderia esmolar, não é errado, até faz parte da lei do Antigo Testamento. Ele poderia esmolar, mas ele não faz isso. O que ele faz? Eu não tenho ouro nem prata. Ele dá uma ordem: levanta-te e... E o que acontece com aquele homem? Ele continua sentado no chão? Não, ele se levanta e é curado. Se Jesus apenas cuidasse de Pedro, Pedro diria: eu vou fazer uma vaquinha na internet e a gente vai conseguir pelo menos uma cadeira de rodas para você, tá bom? Vem daqui uma semana e eu vou ver se eu conseguir essa cadeira de rodas. Eu não tenho todo o dinheiro que você precisa, mas eu vou dar um jeito de adquirir. Pedro entenderia que a forma que ele deveria conduzir o seu ministério era puramente humana, sem aditivo espiritual. Mas a fala de Jesus, quando confronta, deixa algo claro. Pedro precisaria pensar como ele, enxergar o ministério através do Espírito e não através da sua formação ideológica, que era de zelote. Ele teria que compreender que o chamado dele o obrigaria a despender de um recurso que não era monetário, mas espiritual. Pedro entenderia de uma forma definitiva que a maior riqueza que existe está guardada em Cristo Jesus, nas regiões espirituais. Em um dado momento da história, Pedro prova que entendeu, porque ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e... Tudo isso aconteceu porque ele não foi preparado para ter as suas vontades satisfeitas. Ele foi preparado para repercutir nesse mundo a uma altura tão grande. Esse ruído seria tão alto que esse mundo teria que engoli-lo à força, se necessário. E assim foi. Porque logo depois, em Atos capítulo 2, quem prega? Foi João, o discípulo amado. Se existe um dos que recebeu um apelo maior, foi João. Mas Pedro se torna o bispo de Jerusalém, o primeiro líder regional que
Para isso ele foi convidado a abandonar todas as suas riquezas. Para isso ele foi corrigido inúmeras vezes em relação aos seus erros. Pedro precisou entender quem ele era, depois entender quem Deus era, para que assim ele se tornasse discípulo. E quem foi mesmo que disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo? Pedro. E o que Jesus disse para Pedro? Pedro, não foi somente nenhum homem que te ensinou, foi o Pai que te revelou. Pedro ele vai galgando experiências espirituais. E o que a gente chama hoje de revelação é exatamente aquilo que Pedro recebeu quando Jesus disse: ninguém te disse, foi o Pai que te contou. Glória a Deus. Ele recebe algo de parte de Deus. Ele começa a ter uma experiência com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela. Pedro ele já tem alguns vestígios proféticos, porque até então ainda não era a era da graça, e ele, como acontecia no período dos profetas, precisava ser tomado, ou seja, ele já era visto como alguém destinado a algo maior do que ele. Mas para que isso fosse possível, ele teve que ser educado. Ele teve que aprender. Ele foi lapidado. Ele foi confrontado nas suas vaidades, desejos, intenções e pensamentos. Pedro não foi deixado ao léu. Eu vou alimentá-lo porque a minha igreja precisa crescer e eu quero que ela tenha cada vez mais pessoas. A gente tem que ter uma pregação que satisfaça a necessidade moderna. E qual é a necessidade moderna? Casamento, ter dinheiro e filhos, exatamente como na época de Noé, e exatamente como no momento que Jesus vai voltar. Naquele tempo estavam pensando mais em casar-se e dar-se em casamento, e ninguém percebeu que caía chuva, ou melhor, ninguém reconheceu a mensagem de Noé, que pregava sobre o advento do dilúvio. E o mesmo aconteceria quando, no final dos tempos, ninguém notaria aquilo que seria dito por nós, porque eles teriam como a geração de Noé. Quando a igreja perde a sua função formativa, ela permite que uma cegueira e uma surdez espiritual não apenas acometa os seus, como aqueles a quem os seus comunicariam a mensagem da cruz, simplesmente porque não foram ensinados a dizer, por exemplo: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo para a glória do Filho de Deus. Foram essas as palavras. Alguém diz isso porque simplesmente foi nutrido. Não chore, a sua vida vai ficar melhor, você vai se tornar um grande empresário, você terá milhões. Eu creio que Deus pode fazer isso, mas junto desse dinheiro Deus vai dar um lugar para ele gastar esse dinheiro, e normalmente não é com ele, é com aqueles que estão ao seu redor. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que sejamos ricos em boas obras, amém? Amém. Mas ela diz para quem? Para quem tem dinheiro, sabia? Se você tem dinheiro, seja rico em boas obras, divida as suas pertences, comunique, transforme o seu dinheiro em uma ferramenta de glória a Deus. Ah, eu não sabia disso, então você quer ficar rico, então presta atenção. Por que você quer ficar rico? São conceitos básicos que um discípulo viveria. Uma criança que foi cuidada não. Por quê? Qual a primeira lição que uma criança pequena tem quando ela começa a conviver no meio social com outras crianças? Vocês sabem qual é a primeira lição? Divide com o coleguinha. Dividir com o coleguinha. Toda criança é ensinada a dividir com o porque a nossa natureza é egoísta. E se eu falar: filha, tome todos os presentes do universo, que são todos seus, não divida com ninguém, eu vou te dar tudo que você quiser, tudo que você pedir. Eu queria ter tanto dinheiro e dar tudo para o meu filho. É engraçado, os homens mais ricos do mundo fazem isso. Bill Gates diz a lenda que não vai deixar herança para os seus filhos. Sabia? Ele já não é mais o primeiro, é o segundo homem mais rico, mas ele diz que não vai dar herança nenhuma para os seus filhos. Imagina os filhos não tem que trabalhar. Mas ele: não, vocês vão ter que trabalhar, vão ter que virar homem, vão ter que virar mulher. O meu dinheiro a gente vai distribuir para os que precisam. Na cabeça deles é isso que eles vão fazer, para fundos sociais, para projetos humanitários. Eles
os meus filhos já tiveram a melhor educação do mundo, já foram formados, estudaram nos melhores lugares. Eu gastei dinheiro para meus filhos estarem preparados e não para meus filhos estarem satisfeitos. Por quê? Porque ele entende que se ele satisfizesse os desejos dos seus filhos, até sua riqueza talvez acabaria na geração dos seus filhos, porque eles não entenderiam o valor que estão fazendo. Esse é um conceito. Vocês estão aqui completando 3 anos, amém? Glória a Deus. Todos aqui vieram com fome? Sim. Todos aqui vieram com feridas? Sim. Todos aqui carregaram traumas e decepções com outros lugares? Sim. Conforme com tudo isso, eu acho digno que vocês sejam curados e sarados. Mas entenda, nenhuma ferida que se fechou no seu coração se fechou para que você não sentisse mais dor. Todas elas se fecharam para que você pudesse aprender e tirar a dor de outros que estão lá fora ainda feridos. Amém. Mas eu não quero mais viver em igreja porque eu tive uma grande decepção. Agora você está numa ótima igreja. Família de Deus é uma ótima igreja. Você está aqui satisfeito com esse ambiente, pessoas amorosas, afetuosas, que cuidam de você, te receberam todo arrebentado. Agora você já não tem mais ferida nenhuma. Qual é a resposta que você vai dar ao cuidado dos seus pastores e líderes? Começar a chorar e dizer que você quer mamar, ou dizer, eu quero aprender, me ensina. Amém. O que eu preciso para eu me tornar um cuidador, um educador melhor, um discipulador? O que eu preciso ler? Quais são os livros que vocês leem? Quais são os pregadores que vocês assistem? Como é a sua rotina de leitura bíblica? Como vocês fazem isso? Eu quero aprender agora, eu não quero mais, eu já estou com as feridas secas, tenho cicatrizes, todo guerreiro as possui. Ótimo, parabéns, você foi colocado entre os guerreiros. Glória a Deus. Só que não adianta ter cicatrizes se você não sabe manejar a espada. Pedro foi preparado para manejar uma espada. A igreja apostólica foi ensinada a manejar uma espada. O povo de Deus nunca foi covarde, omisso ou preguiçoso. Sempre foi montado ou estruturado com homens e mulheres que foram além das suas próprias capacidades, porque eles não foram ensinados a satisfazer as suas fomes, mas lutar para que a fome de outros fosse satisfeita. Essa é a igreja apostólica, forjada por pessoas comuns, pescadores, agricultores, marceneiros, caminhantes, pessoas normais. Não haviam eruditos, intelectuais, o que com o tempo acabou sendo inserido, porque a mensagem é para todos. Mas inicialmente, os discípulos eram homens que em tese não teriam nada a oferecer. É absurdo, querido. Pedro, um homem inculto, foi comparado a Jesus por conta da sua oratória. Você sabia disso? Com certeza você dava com Jesus porque você fala como ele. Como pode um homem como Pedro pregar assim? Com certeza ele era discípulo, seguidor de Jesus. Aquilo que ele recebeu, dividiu, multiplicou e compartilhou não faz parte dessa mente brilhante, mas faz parte desse coração disposto a obedecer, o que o torna discípulo. Foi isso que Pedro vivenciou. Você sabia disso? Eu não quero ficar usando todas as referências, a gente ia demorar muito, porque já é 9h35. Eu queria que vocês tivessem isso em mente, porque se a história dessa igreja vai continuar, entenda, ela não vai continuar por conta dos seus pastores, vai continuar por conta de vocês que aprenderam com eles. Tem uma frase do apóstolo Paulo para mim interessante, ele diz assim: por conta de vocês que eu continuo, porque por mim eu tiro para a glória. Ele fala, eu tenho que ficar me ensinando vocês vão aprender a lição. Paulo entendia que o ministério dele era forjar pessoas. Pedro entendia que o ministério dele era forjar pessoas. Amém. Jesus entendia que o ministério dele era forjar pessoas. Ele pegou o material bruto e o preparou para ser uma lâmina afiada. Pegou pessoas ignorantes e as treinou para serem capazes de confundir os mais sábios que existiam na sua época. Porque nenhum deles foi apenas cuidar.
cuidados num período da sua história espiritual, mas não foram cuidados para sempre, porque em algum momento nós temos que receber alimento de adulto, em algum momento nós temos que abandonar o leite, em algum momento nós temos que deixar que as crianças comem e assumir a nossa posição como discípulos. Entender que uma igreja não cresce porque a mensagem conforta corações, uma igreja cresce porque pessoas são transformadas. Amém. Uma igreja não cresce porque ela atrai muitas pessoas. Uma igreja cresce porque ela levou ao batismo um número cada vez maior de indivíduos que abandonaram esse mundo e assumiram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma igreja se torna relevante não porque ela tem ou possui o maior prédio da cidade, mas é porque ela consegue entrar em lugares onde outras pessoas não entram, e o poder presente na palavra dessas pessoas que entravam nesses lugares é tão grandioso que aonde as trevas imperaram, a glória do Senhor brilhou. Aleluia! E trouxe à luz aquilo que até então era impossível de ser encontrado. Isso é uma igreja relevante. Ela não é numericamente grande, ela não é estruturalmente grande, ela é uma igreja onde os seus envolvidos têm tanta paixão de ser discípulos que eles rompem os limites das suas próprias ignorâncias e vão além das suas próprias capacidades, porque eles foram ensinados a serem fortes e capazes de suportar toda a pressão que esse mundo impõe. Isso é a igreja apostólica. Você acha que, fora Paulo, que veio depois, você acha que os sábios dariam ouvido para Pedro, o pescador? Você acha mesmo que alguém ia prestar atenção no pescadorzinho ali? Alguns acreditam que ele era dono de uma frota de barcos, tinha um poder aquisitivo, mas ele era ignorante, porque a Bíblia deixa claro que ele era ignorante. Como pode um homem como Pedro falar dessa forma? Então eles entendiam que intelectualmente ele não era nenhum sábio homem. Como é que essas coisas aconteceram? Estão comigo, amém ou não? Amém. Porque ele se abriu para se tornar aquilo que o projeto de Deus queria que ele fosse. Olha o que diz João capítulo 15, no versículo 18 e 19, por favor. Olha o que diz esse texto. Perdão, é João 15, 18 e 19, por favor. 15. Capítulo 15, versículo 18 e versículo 19. Os meus também sofrem mais, né? Eu estou em casa. Amém. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a versículo 19. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Quando o texto de Jesus fala escolhi, ele fala, eu vos busquei para serem meus. Amém. Diz respeito ao discipulado. Só para entender o conceito, esse é o conceito rabínico, né? Os rabis, eles escolhiam os melhores alunos da escola de formação hebraica para serem seus discípulos. Eles tinham por volta de 13 anos de idade, eles eram trazidos para aprenderem com os rabis, para futuramente se tornarem rabis também. Então, quando Jesus fala, eu vos escolhi, ele fala exatamente como o rabino fazia. Eu vou buscar os melhores e eu vou ensiná-los. Amém? Mas antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos, eu vos tornei algo que o mundo não admite. Foram essas as palavras de Jesus aos seus discípulos. Mas eu gostaria de terminar
Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em João capítulo 21, por favor. João capítulo 21, versículo 15 até o versículo 17. Está melhor, né? Depois a gente vai ler 18 e 19. Olha o que diz o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. É o mesmo, tá? Simão Pedro. É o mesmo personagem. Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Dá um pause aí. Esse amo em português vai aparecer 3 vezes, ok? Ok, a gente vai ver, vai aparecer 3 vezes. Só que tem um detalhe. Em grego, que é a língua original do Novo Testamento, essa palavra amo, ela pode ser substituída por filéu, que é uma característica do relacionamento afetivo familiar. Você é um amigo muito íntimo, um amigo mais chegado do que o meu irmão. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. A gente vai ler o 16 agora. Tornou a perguntar-lhe Simão, filho de João: amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele responde com o mesmo amor, camaradagem, somos brother, estamos juntos. Disse: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, por favor. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter perguntado pela terceira vez: amas-me? Pedro se indignou. Por quê? Porque Pedro falou: a gente é brother, a gente está junto, Jesus. Você é meu chegado, você é um amigo mais chegado do irmão. Estamos juntos, filéu. Sabe que eu amo você? Estamos juntos. Só que essa não era a resposta que Jesus queria, por uma razão muito simples. Jesus não era brother de Pedro. Jesus era mestre de Pedro. Jesus era rabi de Pedro. Ele possuía um papel de autoridade e principalmente a sua função no relacionamento com Pedro era de professor e aluno, e não de amigo, no sentido camaradagem. Por isso que ele faz essa pergunta 3 vezes. E essa palavra amo, ela pode ser substituída por filéu, que é uma característica do relacionamento afetivo familiar. Você é um amigo muito íntimo, um amigo mais chegado do que o meu irmão. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. A gente vai ler o 16 agora. Tornou a perguntar-lhe Simão, filho de João: amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele responde com o mesmo amor, camaradagem, somos brother, vamos juntos. Disse: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, por favor. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter perguntado pela terceira vez: amas-me? Pedro se indignou. Por quê? Porque Pedro falou: a gente é brother, a gente está junto, Jesus. Você é meu chegado, você é um amigo mais chegado do irmão. Estamos juntos, filéu. Sabe que eu amo você? Estamos juntos. Só que essa não era a resposta que Jesus queria, por uma razão muito simples. Jesus não era brother de Pedro. Jesus era mestre de Pedro. Jesus era rabi de Pedro. Ele possuía um papel de autoridade e principalmente a sua função no relacionamento com Pedro era de professor e aluno, e não de amigo, no sentido camaradagem. Por isso que ele faz essa pergunta 3 vezes. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te
amo. Era a hora da minha paradinha, era a hora que vocês iam terminar a minha frase. Tu sabes que te me chama algumas vezes, acho que daí a pessoa vai pegar aquilo. Só que esse amo aqui não é fiel. Esse amo é ágape. Logo é o amor mais puro que existe, ok? Sim, mas também entendemos o ágape de forma errada, porque o amor ágape não pode ser contextualizado como um amor puro. O amor ágape tem que ser visto como um amor sacrificial. Quando você diz eu te amo de forma ágape, por isso que o amor ágape não funciona em tese como uma declaração de amor para a esposa. Por quê? Porque a ideia do ágape tem um contexto de se entregar em função de alguém, ideia de morte. Quando você quer ser romântico com a mulher, esposa, até o amor eros, ele é aceitável, sabia? Ele está amarrado com Satanás, né? O termo eros, ele diz respeito à paixão ou desejo, que o marido pode ter pela esposa, não é errado. De cunho sexual também, mas ele não é apenas de cunho sexual. O grego, ele usava essas palavras para identificar tipos de amor, na verdade tipos de relação afetiva. O eros tem um contexto sexual, mas o pior é o porneia, que é a bagunça mesmo, que até de onde vem a palavra pornografia. O porneia é o amor jocoso, proibido pela Bíblia, que é a imoralidade sexual. O eros, ele tem um contexto de atração, que é o que a Bíblia condena aos jovens. Foge da paixão da mocidade, é eros, porque na mocidade tem que ter paixão, né, jovens? Tem que ter paixão, vocês não estão querendo dizer amém, mas não tem que ter. Tem hora para todas as coisas. Mas nesse caso, Pedro ele responde de forma correta. Ele fala, eu ágape, ou eu te amo, ao ponto de morrer por você. É nesse instante que Pedro diz, eu sou o seu discípulo. Ok? Amém? Estão comigo? Amém. Olha a importância dessa informação ficar clara. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas. Só que o mistério não está aí. O mistério está nos dois versículos que a gente vai ler agora, o 18 e o 19. A gente leu até o 17, agora a gente vai ler o 18 e o 19. Olha o que diz o texto. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não. Versículo 19. Olha, você chega lá perto, você vai ver. Olha o mistério aí, amém? Amém, querido? A gente bota uma revelaçãozinha, né? Mas tem mistério na Bíblia e a gente se surpreende também. Está escrito já. Olha o que diz. Ora, isto ele disse, significando como que morte havia a Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me. Você consegue ver o tamanho do assunto? Jesus corrige Pedro, porque ele achava que Jesus era brother. Ele entendeu que ele era mestre. Ok, depois disse, cuida das minhas ovelhas. João, que é o escritor do Evangelho, ele faz o quê? Ele diz o mistério dessas três perguntas de Jesus a Pedro. Ele fez isso porque no versículo 18, tem como voltar, por favor? Quando fala, quando fores velho, estenderás as mãos, alguém sabe, de acordo com a tradição, Pedro foi morto por si, estenderás as mãos. E outro te cingirá, será pregado, e te levará para onde você não quer, morte. Ele seria morto, crucificado. Amém? Alguém só estaria pronto para continuar uma missão desse tamanho se ele fosse cuidado ou se ele fosse ensinado, discipulado. Ninguém morre com os
dispõe a morrer sem que esteja preparado. Fica a dica para as mães. Prepare os seus filhos. Pais, prepare os seus filhos para lutarem lá fora, através dos nossos valores de honra, através dos nossos valores de lealdade, de santidade e de obediência. Treine os seus filhos para isso, amém? Mas nesse caso, em especial, você que ouve e você que já está discipulando pessoas, prepare os seus para dizerem que eles estão dispostos a pagar o preço que for necessário para cumprirem a missão que lhes foi designada. Porque na última fala, no versículo 19, o que Jesus disse para Pedro? O que Jesus disse para Pedro, queridos? Pedro, você vai morrer. Venha comigo. E Pedro fez o quê? Sim. Por quê? Ele foi cuidado ou ele foi educado, discipulado? Existem grandes igrejas espalhadas por todos os lugares, mas eu gostaria que você fizesse algo, olhasse ao redor dessas grandes igrejas. Você vai encontrar mais pobreza espiritual do que você imagina. É triste. Existem grandes expoentes espalhados por todos os lugares do mundo. E é estranho que as pessoas chegam bem vestidas, felizes, sorridentes. Ouvirei hoje uma mensagem que vai preparar-me para a minha semana. Eu vou ser motivado, vou ter uma palavra de motivação, eu vou fechar os negócios, vou procurar um emprego, enfim. Você vai olhar pessoas ali dentro sendo motivadas a viverem suas próprias vidas, como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. Crianças queimadas, que não foram ensinadas a dar de si mesmo, para que o mundo pudesse chegar mais longe. A pobreza em todos esses lugares é tão grande quanto os próprios lugares. Eu não sou contra uma igreja ficar grande, ok? Mas é só um comparativo. Às vezes eu já vi pequenas igrejas com pouquíssimas pessoas, senhoras idosas, poucos jovens, algumas crianças, sendo tão poderosos e capazes de confrontar a pobreza espiritual que estava ao seu redor de uma forma muito mais significativa do que esses grandes lugares, simplesmente porque eles aprenderam a obedecer e principalmente a cumprir a sua missão, ao invés de irem para a igreja e engordar as suas barrigas e satisfazer as suas vaidades. Uma igreja com filhos não cuida deles para si. Uma igreja com filhos os prepara para gerar um ruído tão alto lá no mundo que até os surdos ouvirão o chamado ao encontro com Cristo Jesus na cruz de redenção. Essa é a igreja apostólica. E vocês são essa igreja. Amém. E se você, de forma pessoal, não é, se torne hoje. Tenha coragem de dizer: hoje eu quero aprender ao invés de satisfazer minha fome. Hoje eu quero mudar o meu caráter ao invés de apenas ser compreendido. Eu peguei em geral quem ia na igreja, mas quem entende, né, pastor? Eu tenho 18 anos, eu não te entendo, eu nunca vou entender, eu sou obrigado. Mas se você disser isso para mim, eu não vou mais vir à igreja. Quando você está pronto para ir ao inferno, eu não consigo falar isso porque os jovens não podem ouvir palavras assim. Eles têm que achar que a gente tem que ir. Quando eles tiverem 50 anos, eles vão se converter de verdade. Então, o que eles fizeram dos 20 a 50 anos? Então, os 30 anos de ociosidade espiritual, a Bíblia chama isso de mormons. E também diz que os mormons seriam coitados. Então, você está sendo muito agressivo, porque a igreja não é sua, não. Você vai ver isso muito agressivo mesmo. Porque eu não preparo, eu falo para a igreja, eu tenho 6 anos e meio. A minha mulher fala: cuidado
Cuidar da criança, né? Eu tenho uma criança. Eu tenho um homem de 6 anos. Ou seja, ele tem 6, eu vou educá-lo como uma criança de 6 anos. Mas eu não estou educando uma criança, eu estou educando um homem que nesse momento tem 6 anos. Mas boa parte da sua vida ele vai ser adulto. Então eu cuido, brinco, jogo videogame, jogo Clash Royale ainda com meu filho, no celular, faço tudo isso com ele. Mas eu preparo um homem e não uma criança. Ele tem hoje 6 anos, mas em dezembro ele terá 7, depois 8, depois 9 e depois 10. Então eu não educo meu filho para que ele seja uma criança para sempre. Eu educo hoje meu filho de 6, sabendo que ele vai ser um homem pro resto da vida. E Jesus faz assim. Não é, eu não inventei. Eu não estou criando na minha cabeça. Eu queria ter fundamentado um problema com o tempo. Não foi uma grave. Eu falo demais, eu preciso muito tempo para brigar. Eu falo que é bem, peraí, meia hora, 40 minutos, resolve. Eu não consigo ainda, não cheguei nesse nível de glória. Eu demoro 1h30, mais ou menos. Pelo cálculo ali, eu demorei 1h10, mais ou menos. Para lá, faltaria muita coisa. Mas eu tenho o Espírito Santo que me diz na oração, é ele que me administra. Eu não quero convencê-los de nada. Eu não quero criar em vocês uma culpa ou um peso moral. Eu quero que vocês acordem. Essa igreja tem 3 anos, são apenas 3 degraus, amém? Poucos para uma escada? Poucos. Agora me conta, quantas lágrimas foram derramadas para cada degrau ser construído? Muita lágrima. Que o degrau não fala o quanto foi feito para que cada um deles fosse construído. Cada lágrima, cada esforço, cada sangue deixado no chão para que ela saísse do teto, do primeiro degrau, agora o segundo, vocês estão no terceiro. Quanta lágrima, choro foi deixado em cada um deles. Se você quer facilitar a vida dos seus pastores, pergunta para eles, apenas como critério de curiosidade, o que eles fizeram para construir 3 degraus? Faça essa pergunta com uma disposição de ajudá-los. O que eu posso fazer para continuar construindo os próximos até que a gente chegue no 20º degrau, pela 50º degrau, ou quando os outros forem a serem construídos até que Jesus volte. É isso que o discípulo faz. Existe um ditado rabínico que fala que o discípulo ele come a poeira dos pés do seu caminho. A relação do discípulo e do mestre é muito próxima. Não porque o mestre fica lá, a pastora Fran é amorosa, né? Toda assim, filhinha, assim que ela me trata. Filhinho. Mas não é com o contexto de receber esse filhinho, querido, é com o contexto de fazer. Vou ficar tão perto que não vai ter um passo que eles derem que ele não aprenda alguma coisa. Amém. Não vai ter uma fala, uma oração, uma visita, uma pregação, um ensino que eu vou ficar tão perto, eu vou aprender tudo. Amém. Isso é discípulo. Ele pode nem perceber que eu estou ali, mas eu vou ficar 100% de perto, o mais próximo que eu puder daqueles que me ensinam, para eu me tornar tal qual eles são. Amém. Porque esse é o objetivo de todo mestre, de todo líder, de todo discipulador, como foi de Jesus Cristo, não foi Jesus a pé. Eles foram preparados para o fim, mesmo que esse fosse a morte. Amém, queridos? Que esse despertar chegue a vocês. E que eu passe, se tiverem coragem, no ano que vem, ou pelo menos no porta da igreja, que vocês não vão poder me proibir, né? Ou onde vocês estiverem nos anos futuros. Que não vejam apenas uma igreja com pedidos. Eu vejo uma igreja
de tesouros espirituais que irão receber daquilo que vocês têm. Eles vão dividir isso, porque aquilo que foi dado de graça tem que ser dividido de graça. Não temos ouro nem prata deles. Então dividam por todos os que quiserem aquilo que Deus lhes deu e confiou a cada um de vocês. Amém? Fique de pé, por favor. Gostaria de orar por vocês. Amém? Não vou fazer um apelo para que vocês venham à frente, porque eu acho que seria chovendo molhado, né? Em tese, até eu ia correr, receber a oração que eu não estou fazendo. Porque a gente precisa desse conceito claro nas nossas mentes. Amém? Sempre. Eu também. Todos os pastores, não importa quem você seja. Nós temos que entender que somos discípulos e somos ensinados. Então eu gostaria de orar por vocês todos, em nome de Jesus. Vai terminar com som, né? Para a rapaziada que quer sair, não terminar com som, né? Não vai deixar ele ficar aí no ouvido, isso aí, cara. Pode subir então para vocês, queridos, por favor. Antes da gente terminar aí, contendo os céus na adoração, eu gostaria de orar. Eu gostaria que você fosse muito honesto. Tem um livro que eu indico que vocês leiam, A Recompensa da Honra. Se você não leu, leia. Se você leu, leia de novo. Sabe qual é a melhor pregação? Existe uma pregação que é a melhor que existe no mundo. É aquela que você vai aberto para ouvir. Ela é a melhor. Não importa quem vai pregar, você veio aberto para ouvir, ela vai ser a melhor pregação da sua vida.